o yoga aborígene, provindo possivelmente entre 5.000 a 2.000 a.C., lá na região do Vale do Indo. Naquela época, naturalmente, aquela sociedade ela já tinha um comportamento que era um comportamento chamado de naturalista. Naturalista ela observava o mundo através de uma ótica natural. Por quê? Ela enxergava o mundo através do pensamento arcaico e pensamento mágico. Então, o conceito de divindade propriamente dita, ela ainda não tinha aparecido. Ela ia aparecer depois, tá certo? Um pouco depois. Nós, olhando para o passado e enxergando aquela população que viveu no Vale do Indo, nós entendemos que aquele comportamento é um comportamento que hoje em dia nós classificaríamos como Samkhya e Tântrica, ou seja, um comportamento naturalista e um comportamento matriarcal, sensorial e desrepressor. Perfeito? Principalmente porque lá naquela época a civilização agrária ela tinha como tendência de honra ou de honrar justamente a presença feminina, pois a mulher era aquela que se assemelhava à terra. A terra é responsável por oferecer os frutos da vida através da formação do alimento, e tal qual a mulher que oferecia o seu próprio corpo como um alimento para o recém-nascido, e da mesma forma é a terra que nós voltamos quando os nossos dias se acabam. E da mesma forma, o caçador tem sua iniciação dentro das cavernas, tem sua iniciação dentro do âmago da terra, onde eles pintam nas paredes as formas, né, as maneiras através da qual eles caçavam. E daí ele voltava, o menino que descia, aprendia a caçar, ele voltava do âmago da terra como um homem adulto, capaz de ir e respeitosamente abater a caça e trazer para sua comunidade. Então, nesse núcleo social onde a mulher era quase que divinizada justamente pela sua comparação e com vínculo com a terra, gerava, portanto, um raciocínio matriarcal e uma visão de mundo matriarcal e uma visão de mundo na qual a mulher passa a ter um papel predominante dentro da sociedade, inclusive com relação à passagem de bens materiais, tá certo? Os bens materiais eles passavam de mãe para filha, portanto não havia necessidade de você ter certeza de quem era o pai para a passagem da propriedade. Portanto, isso criava uma relação comportamental libertária, não só libertária com relação às relações intersociais, pois você não tem uma relação dominador e dominado, mas existe uma relação de parceria, ok? Quanto uma relação de liberação sexual, pois a partir desse momento você não tinha necessidade de saber quem era o pai, pois a propriedade passava pela filha. E, portanto, o contato sexual ele passava a ser um contato livre, e a repressão, que seria a repressão traumática desse instinto tão poderoso que é a sexualidade, ele passava a não existir. Logo, o Tantra por si só tornava-se, ou aquela visão de mundo lá do passado, nem dá para falar em Tantra ainda, né? Mas aquela visão de mundo aborígene lá do passado, era uma visão libertadora. Muito diferente do que acontecia, por exemplo, no século XVIII e XIX, onde com o início da psicanálise com Freud, você tinha uma sociedade extremamente reprimida sexualmente, tá certo? Levando as principais teorias freudianas a focarem sobre a sexualidade como uma das principais
principais causas do aparecimento dos traumas e das neuroses. Tá certo? Mas isso era a visão que ele tinha do mundo daquela época. E é importante frisar o como a sexualidade reprimida pode ser uma fonte de